Pessoas comuns, obras sobrenaturais, é o título dessa mensagem. Pessoas comuns, obras sobrenaturais. Nós temos uma tendência de olhar para as pessoas da Bíblia, grandes nomes como o apóstolo Paulo, grandes nomes como Moisés, grandes nomes como Davi, José, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Neemias, enfim, a lista é enorme destes homens e também mulheres. Há uma lista das Esther, Ruth, a própria Maria, mãe de Jesus e tantas outras, e a gente olha para essas personagens bíblicas e eles parecem seres de outro mundo. Aliás, eles algumas vezes foram confundidos com seres da mitologia grega. Quando Paulo e Silas estavam pregando em uma cidade, o livro de Atos nos relata que as pessoas disseram: não, os deuses deixaram os céus e vieram habitar entre nós, e começaram a se ajoelhar e queriam prestar homenagens e fazer sacrifícios para eles. Porque mesmo os pagãos, os não crentes, olhavam para os homens de Deus e falavam: são seres sobrenaturais, são seres de outro mundo. Mas será que é assim? O livro de Hebreus, ele nos fala de Elias, o homem que orou e caiu fogo dos céus. E o livro de Hebreus fala uma coisa muito interessante sobre Elias. Ele diz que Elias era homem como nós, sujeitos à mesma paixão, às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. A grande dificuldade que a gente tem quando a gente está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é enxergá-los como homens de Deus, mas como homens, como mulheres de Deus, mas como mulheres, que não deixam de ser. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus é colocado em vasos de barro, para que a glória permaneça unicamente de Deus. Quantas vezes pastores, missionários, homens de Deus, apóstolos, eles fazem a obra dilacerados por dentro. A Bíblia diz que aquele que semeia a semente, ele semeia muitas vezes com lágrimas, ele volta depois alegre com os molhos nas suas mãos, mas a semeadura, ela é regada primeiramente pelas lágrimas daquele que está semeando, e não pela chuva. Antes de cair a chuva, são as lágrimas do pregador, as lágrimas do pastor. Querido, só quem é pastor, quem é servo de Deus, sabe quantas vezes a gente derrama lágrimas, pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, pela fraqueza do povo, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas que se agigantam diante de nós. E aí Deus vem e faz a obra, e as pessoas olham os pastores e falam: puxa, eles são demais, puxa, como eles são sobrenaturais. Não é verdade. Nós somos naturais, somos pessoas comuns. E eu quero falar de um homem comum. Lá em Atos capítulo 8, a gente vai encontrar a história deste homem chamado Filipe. Quem era Filipe? Filipe era uma pessoa comum. Deixa-me tentar abrir aqui. Essas tecnologias que nos deixam na mão. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem esse nome, Atos dos Apóstolos, mas eu já falei aqui, é um nome errado. Porque o nome dos livros da Bíblia, eles não estão na Bíblia, foi
Foram os pais da igreja que deram título aos livros da igreja. A Bíblia é um livro que originalmente, os livros da Bíblia, eles foram escritos, e na época que foram escritos, não tinha vírgula, não tinha ponto vírgula, não tinha separação entre as palavras. Quando você pega um texto, um fragmento de texto, ali próximo ao tempo de Jesus, do 5º, 6º século, você vai ver um monte de letras juntas, sem espaçamento, sem vírgula, sem ponto, e aí houve um grupo de estudiosos que muito tempo, quase 10 séculos depois, é quem dividiu os textos, colocou pontuação, dividiu as palavras, né? E a gente tem o texto que a gente tem hoje, com essas divisões, com essas pontuações. Mas não era assim, né? Lá no tempo, quando foi escrito, não tinha essas divisões, não tinha essas pontuações. E no livro de Atos, né, dos apóstolos, não tem esse nome. Quando você pega lá o original bíblico, não tem esse título aí nos textos originais. Você tem nas cópias, você tem nas traduções. Então foi acrescentado esse nome, Atos dos Apóstolos, que é um nome equívoco. O nome Atos está certo, Atos quer dizer ações, né? O livro de Atos é um livro cheio de ações, mas não são atos dos apóstolos, né? Como se eles fossem sobrenaturais, como se eles fossem, né, grandiosos. Não, são atos do Espírito Santo, são atos de Deus, são atos de Jesus. Atos capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que Jesus apenas começou a fazer a obra. É só o começo. E aí ele vai deixar claro que tem muito mais a ser feito, e através de homens e mulheres comuns, a gente vai ver morto ressuscitando, paralítico andando, cego enxergando, a igreja expandindo, pessoas que estão endemoniadas sendo libertas. A gente vai ver se descortinar uma série de ações, de atos poderosos, feitos por pessoas comuns. E por que eu estou salientando isso, querido? Porque eu sou uma pessoa comum e você é uma pessoa comum. Não me veja como alguém comum, como alguém sobrenatural, como alguém fora da curva, porque eu não sou. Não enxergue nenhum homem assim, não enxergue nenhuma mulher assim. Você tem que enxergar que todos os homens de Deus e todas as mulheres de Deus continuam sendo homens, continuam sendo mulheres, que têm fraquezas, que têm limitações, que tem medo, que tem tremores, que tem temores, que tem lutas, que tem batalhas, mas que tem a ação e o poder e a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esse é o diferencial. O diferente não sou eu, o diferente é o Espírito Santo que habita em mim. Jesus disse: aquele que crê em mim, obras maiores fará. Jesus diz: essas obras seguirão os que creem. Jesus não disse que seriam apenas os apóstolos. Há um grupo de teólogos que creem que somente os apóstolos tinham poder de fazer sinais miraculosos, que era para esses sinais comprovarem a sua apostolicidade, para comprovar que eles realmente eram apóstolos. O que não é verdade, e eu vou mostrar aqui no texto, que alguém que não era apóstolo, alguém que não foi chamado para ser apóstolo, fazendo as mesmas obras dos apóstolos, eu digo mais, fazendo além dos apóstolos, mas era um homem comum. Ele nem tinha um nome judeu, ele tinha nome grego. O nome dele é Filipe. Não é o Filipe o apóstolo, tem Filipe o apóstolo, esse não é o Filipe o apóstolo, é o Filipe diácono. Lá em Atos capítulo 8, a gente vai ver do verso 4, Atos 8, a partir do verso de número 4, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe, eita, esse indo aqui, esse gerúndio, né, é maravilhoso. Jesus disse assim, lá em Mateus 28,
Se não me falha a memória, 16, 17, 18 ali, né? Ele vai falar sobre a igreja, que ele edificaria a sua igreja, e ele vai dar uma ordem: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Interessante que essa ordem, ide, esse imperativo, no original não é um imperativo, ele é um particípio que tem que ser traduzido por indo. O único imperativo lá na ordem de Jesus, de Mateus, do Evangelho de Mateus, o único imperativo é fazei discípulos. Fazei discípulos, que é um verbo só no original, só um verbo, fazei discípulos, né? Ou a expressão seria melhor assim: discipulai, fazei discípulos. Mas o ide, quantas campanhas a gente não fez de missões, ide pregai, ide por todo mundo, mas no original é indo, porque o particípio grego ele se traduz como gerúndio no português. Então, indo, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Enquanto vocês estiverem indo, é lógico que o ide está implícito, porque Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não dá para fazer discípulos dos confins da terra sem ir. Então, ir está implícito, é uma ordem também o ir, né? Mas não nesse texto, está implícito. Mas é interessante que os apóstolos, eles não vão. Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém até receber poder. E eles estão orando, esperando o poder chegar. Em Atos 1, Atos 2 o poder chega, mas eles permanecem em Jerusalém. Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, começa a igreja a crescer. A igreja está explodindo de números e explodindo de problemas, até que em Atos 8:1 a Bíblia diz que desencadeou uma grande perseguição. Parece que Deus fala assim: vocês não querem obedecer Atos 1:8, que é sejam minhas testemunhas até os confins da terra, então eu vou mandar Atos 8:1. Então desencadeou-se uma grande perseguição. E sabe qual foi o resultado dessa grande perseguição? A igreja foi dispersa pela Judeia e Samaria. Qual era a ordem de Jesus? Atos 1:8: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Precisou vir uma perseguição para que a igreja cumprisse uma ordem de Jesus. Quantos precisou vir uma pandemia para que começasse a orar, para que começasse a ler a Bíblia, para que começasse a buscar a Deus? Só que se você ler Atos 8, você vai ver que o texto diz que toda a igreja, né, que todos, exceto os apóstolos, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Jesus disse: recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então eles estão em Jerusalém, mas e a Judeia e a Samaria que Jesus mandou? Vem a perseguição, a igreja dá linha no pipa e vai para a Judeia e vai para a Samaria. E os apóstolos ficam em Jerusalém. Judeia e Samaria foi alcançado, e os confins da terra? Chega um ponto que Deus vai fazendo. Atos 8, a perseguição não deu jeito. Atos 9, o que tem em Atos 9? Quem sabe? A conversão de Saulo. Atos 9, Deus vai para o plano B. O plano A falhou, os apóstolos não entenderam, os apóstolos não obedeceram, receberam poder, mas não foram. Então Deus levanta Saulo, e Saulo, do 9 até Atos 28, é ele quem vai levar o evangelho de Jerusalém, ou de Antioquia até Roma, que eram os confins da terra naquela época.
Ou seja, Deus te dá poder, Deus te dá uma ordem, Deus te dá uma missão. Se você não cumprir, Deus manda alguém no seu lugar e você perde a sua vez. Mas nós não podemos perder a nossa vez. Nós temos que fazer. Agora, Filipe, entre esses que foram dispersos por todas as regiões, está Samaria. Está Filipe, Atos 8:4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Esse Filipe aqui é o Filipe de Atos 6, quando escolhem os diáconos, aqueles que vão servir as mesas. Este Filipe não é o Filipe apóstolo, é o Filipe diácono. O que um diácono fazia? O diácono é aquele que distribuía a cesta básica. As pessoas davam os recursos aos pés dos apóstolos, eles então entregavam para os diáconos, que iam visitar as viúvas e os pobres e levar alimentos para eles. Este era o trabalho de Filipe. Mas quando veio a perseguição, Filipe teve que fugir para Samaria. Filipe foi para a Samaria, só que ele vai para Samaria pregando o evangelho, ele vai para Samaria anunciando a palavra, e a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. Filipe foi o que obedeceu, e por ele ter obedecido, Deus começa a fazer obras sobrenaturais na vida e através da vida de Filipe. E a gente vai encontrar aqui no texto, verso 5: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais, diga, viu os sinais, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe era um homem comum. Filipe não era um apóstolo. Filipe era alguém que foi escolhido para fazer um serviço braçal na igreja. Alguém que foi escolhido para fazer algo que qualquer um poderia fazer. Mas eu quero dizer para você, querido, que Filipe mostra que Deus usa pessoas comuns para fazer uma obra em comum, para fazer uma obra sobrenatural. Se você acha que é esses que estão fazendo obras sobrenaturais, é porque eles são sobrenaturais, você não entendeu nada. Não é a pessoa que é sobrenatural, é Deus que é sobrenatural, é a presença do Espírito Santo que é sobrenatural. Deus pode usar qualquer pessoa para fazer uma obra tremenda, para fazer uma obra extraordinária. Basta que essa pessoa esteja completamente nas mãos do Espírito Santo. Basta que essa pessoa entenda, compreenda o chamado, a ordem de Jesus, o envio de Jesus, e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Que ela esteja disposta. É na obediência que vem a provisão, é na obediência que vem a unção sobre aqueles que obedecem. Porque Deus, Ele não está olhando para título. Você não precisa ter um título para ser grandemente usado por Deus. Você precisa apenas ter um coração obediente. A obra de Deus não se faz por patente, se faz pelo obediente. Não é a patente que você tem nos ombros que determina se uma grande obra vai ser feita. Se você é pastor, se você é missionário, se você é apóstolo. Não é a sua patente, é o seu coração obediente à palavra que determina a unção e o poder de Deus sobre a sua vida. Filipe era alguém para fazer uma simples obra na igreja. Não havia uma expectativa de que Filipe fizesse além disso, mas ele excedeu, ele foi além, ele fez muito mais. Porque quando os apóstolos, quando a igreja escolheu os 7, e entre eles tinha um outro poderoso que era Estevão, pregava, e os apóstolos e os fariseus não resistiam à sua pregação. Então, quando a igreja escolheu, a Bíblia diz que os apóstolos vieram e impuseram as mãos sobre os futuros diáconos.
palavra diácono quer dizer aquele que serve, né? Vem da palavra diaconia, diáconos, vem de diaconia, ou do verbo diaconel, que é trabalhar. O diácono é aquele que ajuda, aquele que trabalha, serviçal, aquele que faz, né, serviços braçais. Então, quando ele se oferece na igreja para fazer um serviço braçal, arrumar cadeiras, ficar na introdução, ser alguém lá auxiliar na célula, mas aí vem os apóstolos e põe a mão sobre eles, ele fala: opa, o apóstolo pôs a mão sobre mim, os homens de Deus, né, o pastor colocou a mão sobre mim, a unção que tem na vida dele veio para mim. E aí ele sai pregando, ele sai abrindo igreja, ele sai curando, ele sai expulsando demônios, que são todos sinais que acompanham a vida de um apóstolo. Abrir igreja, ganhar pessoas para Jesus, curar os enfermos, expulsar demônios, são sinais que muitos dizem somente os apóstolos, e realmente é um sinal para acompanhar os apóstolos, mas os apóstolos impuseram as mãos sobre ele, e ele recebeu aquela unção que havia na vida dos apóstolos. Houve ali uma transferência de unção do apóstolo para Filipe, e ele sai. Agora, o apóstolo tem a unção, mas ele não tem obediência. O apóstolo recebeu do próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus que impôs as mãos sobre os apóstolos, mas eles não são obedientes. Mas Filipe recebe a unção dos apóstolos, mas ele vai, e por isso os sinais começam a acompanhar Filipe, e uma igreja surge em Samaria, e até o próprio apóstolo Pedro tem que ir lá ver, porque a notícia chega em Jerusalém, vira, né, um rebuliço ali em Samaria, e a notícia vai espalhando aquilo que Filipe está fazendo. Ele revolucionou, ali começa a surgir igrejas em Samaria para tudo quanto é lugar, e Deus usa Filipe para ganhar um dos homens mais importantes naquela época, da Etiópia, que era o braço direito da rainha da Etiópia. Usa esse Filipe, e a gente vê Filipe aqui, a gente vê Pedro sendo usado, a gente vê Pedro, um anjo tirando ele da prisão, mas a gente vê aqui o anjo falando com Filipe, o Espírito Santo conduzindo Filipe, a gente vê o Filipe pregando para o eunuco etíope, ele se converte, depois a Bíblia fala, o Espírito Santo o tomou, e o eunuco não o viu mais, porque o Espírito Santo havia tirado ele dali. Nenhum outro personagem da Bíblia a gente vê acontecendo isso, nenhum dos apóstolos. Eles têm visões, Pedro teve visão, Paulo teve visão, mas Filipe, ele experimentou um arrebatamento do Espírito Santo. O Espírito Santo pegou ele aqui, né, como se fosse uma teletransportação, né? Aqui é um espírito transportação. O espírito pega ele aqui, sumiu, pá, apareceu lá em outro lugar. Extraordinário. Mas o extraordinário não é Filipe. O extraordinário, ele era um homem comum, ele era um serviçal da igreja, mas ele se colocou nas mãos do Espírito Santo, e ele foi tremendamente usado por Deus, tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Caminhando para o final, para ser usado por Deus, você precisa de uma entrega. Para ser usado de forma incomum, extraordinária por Deus, você precisa de uma entrega acima do normal, acima da média. Você não pode ter uma expectativa que Deus vai te usar de forma sobrenatural, se você, querido, não faz nem o que se espera de você. Você é um auxiliar de célula, você não é nem líder de célula. Você fala, eu tenho uma expectativa que Deus vai me usar com milagres, Deus vai me usar com curas, Deus vai me usar para pregar, ganhar multidões para Jesus. Mas
O líder pede para você: você pode preparar o quebra-gelo? Aí chega na hora e fala: puxa, esqueci. Se nem o comum você não faz, como você espera que o incomum, que o sobrenatural, que o extraordinário esteja presente na sua vida? Filipe foi fiel no comum, ele foi fiel nas tarefas que foram dadas a ele, nas tarefas materiais. O que é? Tem que levar a cesta básica lá para o Zezinho? Põe aqui no meu carro, onde qual que é? Essa aqui, põe aqui no carro, eu vou levar. Ele ia lá e levava. O que precisa fazer? Tem que varrer, eu vou varrer aqui. Ele foi fiel no pouco, e por isso Deus o colocou sobre o muito. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Viva primeiro o natural. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Seja fiel naquilo que Deus já te mandou, que é o natural. Porque se você não faz aquilo que se espera que você faça, quem vai esperar que você faça aquilo que não é esperado? Se todo mundo esperava que você trouxesse o quebra-gelo para a célula e você não trouxe, quem vai esperar que você imponha as mãos sobre alguém que está doente e esse alguém seja curado? Deus é gracioso, pode até acontecer, mas não é a norma bíblica. Não é a norma bíblica. A norma bíblica é ser fiel no pouco que eu te coloco sobre o muito. Deus te dá uma tarefa pequena, humana, e você cumpre aquela tarefa. E aí Deus fala: agora eu vou dar uma tarefa sobrenatural para ele. E eu vou usá-lo para fazer uma coisa extraordinária, uma coisa tremenda. Você quer ser usado por Deus para fazer uma coisa sobrenatural? Seja fiel no natural. Seja fiel naquilo que se espera de você, que você possa fazer. Seja fiel na sua tarefa. Você foi escalado para filmar, para editar, para estar lá na recepção. Você foi escalado para cuidar das crianças. Você foi escalado, faça, cumpra. Seja fiel a Deus no seu trabalho. Eu não queria estar fazendo isso aqui. Eu tenho chamado para pregar, eu tenho chamado para ser pastor, e aí o pastor me coloca aqui para ficar na recepção, ou pede para eu carregar cadeira. Eu não quero carregar cadeira. Querido, se você não está disposto a carregar cadeira, você não espere que você vai ser usado por Deus para uma obra sobrenatural, porque esse é o padrão de Deus. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser provado, eu tenho que ser testado no pouco, para depois Ele me colocar sobre o muito. Há um teste, há uma prova de Deus sobre as nossas vidas. Filipe passou nessa prova, ele passou nesse teste, ele foi além da expectativa, ele fez mais do que era esperado. Muitos falam assim: não é minha obrigação. Isso não é minha obrigação, por que eu vou fazer isso? Não é o meu cargo, não é a minha função, isso não é o meu departamento. Quem pensa assim, quem age assim, nunca vai ser usado de forma sobrenatural. Não é uma questão de capacidade. Eu até tinha preparado uma ilustração que fala sobre a questão de capacidade, mas não é. E não vou usar porque não tem a ver com capacidade. Tem a ver com obediência, tem a ver com fidelidade, tem a ver com entrega. Se esperava muito dos apóstolos e eles fizeram tão pouco. Se esperava quase nada de Filipe e ele fez muito. O que se espera de você? E o que você está disposto a fazer? Você crê que Deus pode te usar de maneira sobrenatural para você impor as mãos sobre um doente e ele ser curado? Amém, eu creio também. Mas as pequenas coisas que Deus já colocou na sua mão, você está fazendo? Deus não vai te usar porque você é grande, Ele vai te usar porque Ele é grande. Deus não vai fazer grandes obras através da sua vida porque você é super poderoso. Ele pode fazer porque Ele é todo poderoso. Mas é preciso ter uma entrega, é preciso ter um desejo no seu coração de exceder, de ir além. Como diz o Buzz Lightyear, você tem que ser um Buzz Lightyear na vida, para o infinito e além. Diga além, além.
você tem que ir além. Se a Bíblia diz, se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2 com ele. Mas tem gente que Deus pede para andar 1 milha, e ele está doido para andar só metade. A Bíblia fala que até para alguém perverso, que pede para você a capa, dá a túnica também. A Bíblia fala para a gente exceder até com aqueles que vêm querer fazer o mal. Vem roubar de você a capa, dá a túnica também. Alguém vem e força você a andar 1 milha, porque eles podiam fazer isso. O soldado chegava com as suas tralhas, ele podia pegar qualquer um. Lembra Simão de Cirene, o sirineu? Ajuda aqui a carregar a cruz de Jesus. Ele teve que ajudar. O soldado chegava e falava: ei, você, Rafael, pega aqui. Você tinha que pegar, mas você era obrigado a andar só 1 milha. 1 milha você tinha que ajudar ele a carregar. Jesus fala: vai a 2ª milha, porque 1 milha a pessoa faz por obrigação. Vai além. E eu falo para você, como homem de Deus, 1 milha é obrigação. Fazer o que você foi nomeado para fazer é obrigação. Vá além, ande mais 1 milha no poder do Espírito Santo, que você vai ver os céus abertos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pare de reclamar por fazer o natural. Pare de reclamar por essa pequena obra que Deus colocou na sua mão para fazer, que é natural. Qualquer um pode fazer. Porque o dia que você fizer com gratidão, fizer bem feito e for além, Deus fala: esse eu posso confiar o sobrenatural. Porque se Deus não pode confiar o natural na tua mão, Ele não vai confiar o sobrenatural. Se Deus não pode confiar os tesouros da terra na tua mão, Ele não confiará os tesouros dos céus.